Fala você torcedor tricolor, fala você torcedor tricolor. Eu sou o Davi Vinícius Ferreira e esse aqui é o canal O Colossal das Laranjeiras. Galera, vem chegando para um vídeo muito informativo, tá? Vou fazer um resumo aqui, trazendo todas as informações, tá? Trazendo valores também de jogadores que já fecharam, jogadores que podem fechar, jogadores que vão sair, jogadores que quase saíram e jogadores que não vêm mais, tá certo? Deixe seu like, se inscreve, comenta aqui embaixo quem você gostaria de ver vestindo a camisa do Fluminense e vamos pro vídeo. Galera, vou falar aqui, começar falando de jogadores que já chegaram, tá? Jogadores que já chegaram é o caso de Lúcio Acosta, tá? Lúcio Acosta foi contratado do Fluminense junto ao Dallas, tá? Time da MLS, por 4 milhões de dólares. O Fluminense pagou 4 milhões de dólares nele por 100% dos direitos do jogador. O Fluminense não deixou nada lá, nem para ele, nem pro clube, nem pro empresário. O Fluminense comprou 100% de tudo, tá? Então, caso o Fluminense venda amanhã o Lúcio Acosta por 15 milhões de dólares, sei que não vai acontecer isso, mas caso o Fluminense venda amanhã o jogador por 15 milhões de dólares, o jogador vem todo o valor para o bolso do Fluminense, tá? Falando já em Lúcio Acosta, né, gente, vamos ter calma, tá? Eu sei que a primeira partida dele, a estreia ali, não foi boa, mas é um jogo de Sul-Americana com o time todo recuado, né, com o time já bem cansado. O Fluminense no segundo tempo contra a América de Cali era um time muito exausto. Então vamos ter calma, tá? Não vamos queimar o jogador logo. Eu sei que as primeiras impressões foram ruins, tá? Mas vamos ter calma e vamos ter paciência com o jogador porque ele vem de futebol muito diferente do nosso. A MLS é um futebol muito diferente, completamente diferente. É um futebol muito mais corrido, sabe? É um futebol onde o zagueiro de um time pega a bola e dá um bicão. Aí corre todo mundo pra lá. Aí esse outro zagueiro do time adversário pega a bola e devolve. Corre todo mundo pra cá de novo. Então é um jogo um pouco tático e muito mais físico, muito mais pegado, muito mais corrido. Então vamos ter calma para não queimar o jogador, tá bom? Outro jogador que já chegou, mas ainda não estreou, é ele, Santi Moreno, tá? Colombiano, da dancinha lá, né? O Fluminense postou um vídeo com ele já dançando aqui, falou que tá muito feliz de estar aqui. É bom ter um jogador motivado para estar no Fluminense, né? O Fluminense fechou a contratação dele por 5 milhões de dólares também, tá? O Fluminense faz essa contratação, os jornalistas da América de Cali falaram para o Vitor Lessa, tá? Essa informação foi trazida do Vitor Lessa lá no Jornal da Catel 902, que eles elogiaram muito, falaram que o Santi Moreno foi revelado por lá, falaram que é um jogador muito bom, elogiaram muito o jogador para o Vitor Lessa. Espero que jogue aqui também, né? Ele ainda não pode jogar, tá? Inclusive o Fluminense está correndo nessa sexta-feira para poder inscrever ele no campeonato. Ele ainda não está no BID, que é o Boletim Informativo Diário. O jogador, quando tem um contrato, precisa estar inscrito no BID para poder atuar pelo Fluminense nas competições tanto sul-americanas, né, como contra a Sul-Americana, Libertadores, Recopa, e para ser inscrito também em competições nacionais, no caso do Brasileirão e da Copa do Brasil. Ele ainda não está inscrito, o Fluminense corre, porque é até o último dia útil antes do jogo, no caso nessa sexta-feira. Então, o Fluminense está correndo contra o tempo, esperamos que tudo dê certo. Tá? Esses foram os dois jogadores que chegaram, agora vamos aos jogadores que podem chegar. Tá? Jogadores que podem chegar é o caso do zagueiro brasileiro Igor Rabelo, de 31 anos. Tá? Ele estava no Atlético, ele está no Atlético no momento, né? Mas o jogador saiu ontem do jogo contra o Godoy Cruz chorando muito, em clima de despedida mesmo, e pode sim ser o novo reforço do Fluminense, tá? A qualquer momento ele pode assinar o contrato. Inclusive, ele saiu liberado pelo Galo, tá? O Galo não fez questão de receber nenhum valor financeiro ali inicialmente. O Galo também não dificultou a saída dele. A questão é que o Fluminense deve assumir alguma coisa, deve assumir algum compromisso, tá? Se tiver alguma bonificação,
alguma premiação que não foi paga, o Fluminense deve assumir essa dívida do Atlético Mineiro, que o Atlético Mineiro está numa crise, todo mundo está vendo uma crise escancarada, né? Uma crise louca no Atlético Mineiro, uma corrupção, tem ali um investidor, mas o investidor parece que está quebrando o clube. A gente, né, tá acompanhando as notícias do Atlético Mineiro, que vem enormes dificuldades financeiras. O Rony queria sair, Scarpa também. Enfim, o Fluminense deve assumir ali alguma dívida para conseguir contratar, tá? Finalizar a contratação do Igor Rabelo. Tá certo? Esses são os jogadores que chegaram, os jogadores que podem chegar no Fluminense ainda hoje. Tá legal? Agora falando assim de saída, tá? Quase 2 jogadores saíram do Fluminense, né? Quase 2, porque o John Kennedy quis ficar, tá? John Kennedy quis ficar no Fluminense, ele não quer sair. O Shakhtar Donetsk fez uma proposta para ele por 6 milhões de euros, tá? O Fluminense iria aceitar essa proposta, viu com bons olhos a proposta, mas o John Kennedy pediu para não ir, né? O John Kennedy, a gente sabe que ele já é pai, né? Porém vai ter outro filho agora, a esposa dele está grávida. Então ir para a Ucrânia, num país em guerra, talvez não seja legal para ele. Talvez seja melhor se manter aqui perto da família para ter aquela rede de apoio, né? Inclusive eu vou falar de rede de apoio quando eu for falar em outro jogador. Então o John Kennedy achou melhor ficar aqui no Rio, ficar no Brasil, não quer sair do Fluminense, então o Fluminense acabou tendo que negar essa proposta do Shakhtar Donetsk. Outro jogador que está de saída, esse sim, não deve atuar mais pelo Fluminense, é o ponta Paulo Baia, tá? Paulo Baia que veio de empréstimo a pedido do Mano Menezes. Difícil. Veio de empréstimo a pedido do Mano Menezes. E aí, foi pouco aproveitado. Fez alguns gols, fez alguns gols. Fez gols no Águia de Marabá. Fez gols no Internacional, lá no Beira-Rio, pelo Brasileirão. Mas não vai ser aproveitado aqui, tá? O Primavera, clube dele, vai pagar uma compensação financeira porque o empréstimo está sendo quebrado. O empréstimo era até o final do ano. O Fluminense vai receber uma compensação financeira por essa quebra de contrato e o jogador está a caminho do Ceará, tá? O jogador não volta para a Primavera, né? Para a Primavera, o clube Primavera, o jogador não volta para lá e deve ir diretamente para o Ceará, que comprou o jogador, tá? Não é por empréstimo. O Ceará quis comprar o Paulo Baia. Agora vamos falar de jogadores que não vêm mais, tá? Não vem mais. O primeiro caso é Lucas Ribeiro, tá? Aquele jogador do Mamelodi Sundowns brasileiro, 26 anos. Ele não vem mais, tá? Ele aceitou uma proposta de um clube catari, qual eu não tenho informações qual que foi, mas o treinador do Mamelodi Sundowns já deu uma entrevista falando em contratação, contratar posições para aquele que era a função do Lucas Ribeiro, então já no tom de despedida do jogador não vem mais para cá, mas deve estar de saída também do Mamelodi Sundowns. Outro jogador que o Fluminense abriu proposta, né, foi o Rafael Navarro, tá? Ex-Palmeiras e Botafogo, teve uma passagem boa pelo Botafogo, teve uma passagem ruim pelo Palmeiras, tá? Ele tá lá no Colorado Raptors, mas o Fluminense fez uma proposta de 7 milhões, o clube pediu uma oferta mais alta e o Fluminense achou inviável essa proposta, então os clubes não se acertaram naquele valor, mas é um outro centroavante, 26 anos, então o Fluminense iria ficar com 4 atacantes no elenco. Talvez essa contratação fosse justamente pela imaginação da saída do John Kennedy, mas o John Kennedy não saiu. Então o Fluminense fica com o John Kennedy e se despede de Rafael Navarro, que não vem mais para o Fluminense, tá? Outro jogador que não vem mais agora é o Vitinho. Graças a Deus! Graças a Deus! O Vitinho não vem mais para o Fluminense, tá? Ex-Internacional, ex-Botafogo e ex-Flamengo, agora é atual Corinthians, tá? A gente tinha informação de que o Vitinho recebeu uma proposta da Arábia Saudita, do Fluminense e de um clube brasileiro que a gente não estava conseguindo apurar. Então a gente descobriu que a proposta era do Corinthians, tá? O jogador foi para lá.
inclusive já chegou dando uma entrevista falando que precisa de tempo, né, para se adaptar, porque lá na Arábia tem tempo entre partidas e outras, aqui no Brasil não tem esse tempo, é uma partida em cima da outra. E o Fluminense, né, ele recusou essa proposta, ele saiu da negociação justamente porque o Vitinho já tinha pedido tempo para o Fluminense. O Fluminense fez um prazo para ele, chegou nesse dia do prazo, ele não respondeu, no outro dia ele pediu mais tempo ainda, o Fluminense achou melhor se retirar da negociação e foi o que o Fluminense fez, tá? O outro jogador que por enquanto, esse é por enquanto, não vem, tá? Que é o caso do zagueiro Nino, tá? Nino, por enquanto, não vem para o Fluminense, tá? As negociações estão encerradas, mas tem muita gente com esperança de que ele pode vir ainda, tá? Tem muita gente com esperança de que ele pode vir, mas é difícil porque o Zenit não quer liberar o jogador. Porém, temos informações, tá? Eu mesmo fui apurar isso, fui olhar para ver se era verdade. Tinha saído na internet, eu fui atrás para ver, para trazer informações aqui para vocês, para deixar vocês completamente informados de que o Nino, ele foi barrado de um jogo, tá? Ficou no banco depois desse caso da negociação. O Nino foi barrado, tá? Dos 2 últimos jogos do Zenit. O primeiro ele ficou no banco e no outro ele nem no banco ficou, tá? Nem no banco ele ficou por conta de talvez um mau relacionamento, talvez lesão. E o engraçado é que o Instagram dele e da esposa também foram desativados, então a gente não sabe o que está acontecendo lá na Rússia, tá? A informação era que sim, o Nino queria voltar ao Fluminense, o jogador tinha interesse em voltar pela rede de apoio, tá? Tinha uma filha aqui, tá? A famosa Sossô. Foi para a Rússia, teve mais um filho e às vezes está com dificuldade com quem deixar o filho, né? Quando vai para o jogo, talvez a esposa tenha que fazer alguma coisa e não tá ficando com os filhos. Então, às vezes isso acontece mesmo, né? É sempre próximo, é sempre bom ter pessoas de confiança e da família próxima, né? Quando você vai ter um bebê. Qualquer coisa que você precisa, você pode deixar com a sua sogra, com a sua mãe, com a sua tia, enfim. Então o Nino tá querendo voltar pro Brasil por conta dessa rede de apoio que ele não tem na Rússia. Tá certo? Outro caso que não vem mais é o Hinestrosa, tá? Hinestrosa não deve vir ao Fluminense. O Atlético Clube Nacional recusou a proposta do Fluminense. O Fluminense tinha feito uma proposta até boa, né? Aos olhos do Atlético Nacional, não tem informações de valores, mas o clube queria o Serna em troca do Hinestrosa e tinha uma outra exigência do clube, que era que ele viesse depois da partida entre Nacional e São Paulo, depois do confronto, né, das oitavas de final. Já teve o primeiro jogo, né? O Atlético Nacional perdeu 2 pênaltis, teve 2 bolas na trave. O primeiro jogo lá na Colômbia foi 0-0. Agora vem para o Brasil enfrentar o São Paulo, que provavelmente deve ser eliminado, o time colombiano. Talvez o Hinestrosa possa vir depois, né? Para ser inscrito nas quartas de final da Sul-Americana, se o Fluminense concretizar a classificação contra o América de Cali, né? Mas, por enquanto, o jogador não vem. Quem sabe no futuro próximo esperamos que ele venha. O último jogador aqui que pode chegar, tá? É o Gastón Hernández, zagueiro argentino, 27 anos, tá? Do San Lorenzo. Ele teve uma lesão ano passado, participou de poucos jogos, mas é o titular absoluto da equipe do São Lourenço, tá? A informação que eu tenho aqui é que o Fluminense apresentou uma proposta inicial de 5 milhões de dólares, tá? Inclusive o Fluminense cobriu uma proposta do Boca Juniors. O Boca Juniors ofereceu 3 milhões e meio de dólares, o Fluminense chegou lá e cobriu essa proposta. Então o São Lourenço não quis nem ouvir a proposta do Boca Juniors e já começou a negociar com o Fluminense, né? Porém, pode ser que o clube queira um pouquinho acima, né? Pode ser que o clube queira 6 milhões e meio, 7 milhões, tá? Para se aproximar um pouco mais da multa, para ganhar um pouquinho a mais também, já que a gente não sabe a porcentagem que o São Lourenço tem sobre esse jogador, tá certo? Então pode ser outro jogador que vem chegando no Fluminense nos próximos dias, tá? Esse zagueiro argentino, tá certo? Mas eu acredito que não venha por conta do limite de estrangeiros, tá?
O Fluminense já tem ali jogadores que são fundamentais na lista e são estrangeiros, então acredito que seja mais um caso que não possa vir, tá bom? Muito obrigado, tá? Deixe aqui seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado por me acompanhar, obrigado, tá? Chegamos à marca de 21 inscritos aqui no canal. Eu não esperava que eu fosse crescer tão rápido assim, então só tenho a agradecer a vocês. Muito obrigado, até a próxima, valeu!